Dimensão consciente é a mesma coisa que consciente. É assim, ó. O propósito todo dessas palavras é sempre apontar para aquilo que está vivo e lúcido agora. Agora tem algo que está vivo e lúcido. Aí. Isso não é algo extraordinário, não é metafísico, não é algo distante da realidade. É a realidade agora. Tem algo consciente. Então, as palavras, elas têm apenas o intuito de conseguir trazer o apontamento para a experiência do estar consciente. Então, esse estar consciente agora, ó, poderia ser chamado de viver. Esse estar consciente agora poderia se chamar de silêncio. Ó, vê se não é silencioso agora. Esse estar consciente agora poderia ser chamado de paz. Ó. Ou então poderia ser chamado de muitos nomes. Então, quando se utiliza palavras, ela tem apenas o propósito de levar para uma possibilidade de compreensão mental disso diferente. Ou, quando não tem a compreensão mental, ter a experiência do agora, que é outro sinônimo para a consciência. Então, quando se usa a palavra dimensão consciente, não está se falando de multidimensões. Está se falando que agora tem algo que não é físico, mas que está consciente. Portanto, não é a dimensão da matéria, mas é uma dimensão inexplicável, que é a dimensão do estar vivo, do estar consciente. Essa palavra não se refere a multidimensões. É um sinônimo do agora. É um sinônimo, né? Veja agora, tem algo que está consciente. É um tipo de dimensão, é um tipo de experienciar. Só que como ela não é física e não pode ser apontada onde está, se usa essas palavras. Veja se não tem uma dimensão consciente agora. Mas essa dimensão, ela não é algo físico ou não está tentando encaixar ou enquadrar. É apenas apontar para a verdade daquilo que eu sou agora. Só que o eu sou se referia a Alessandra. O eu sou se referia a George. O eu sou se referia ou se refere na sociedade a Penha. Eu sou o Penha. Isso está no vocabulário corriqueiro. Eu sou o Alexandre. Isso faz parte da conversa. E essa conversa não vai ser mudada, porque socialmente ela é necessária. Mas o que está se dizendo é que isso não é real, não é verdadeiro, porque o eu sou agora, nessa experiência, ela vê o corpo. O eu sou é o que vê. Então é um tipo de dimensão consciente que está sempre presente. Ela é óbvia demais porque está sempre presente. E como existem crenças no programa dizendo que isso é fútil, que isso é bobagem, que para que dar bola para isso? Afinal de contas, eu tenho uma vida cheia de afazeres. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, se ensinou que existem tantas prioridades, tantos objetivos, tanto esforço para fazer, tanta luta para fazer, tantos desejos para serem realizados, tantos propósitos para serem adquiridos, que a vida corriqueira ela virou apenas cega e apenas focada em algo que não tem a ver com a realidade da dimensão do que está sempre presente. Então, o que começa a acontecer é uma desprogramação para dizer, ei, tem algo mais aí que está sempre presente e que é o eu da experiência, mas que nunca te disseram. E esse eu da experiência, ele está sempre presente e ele não é o corpo. Por quê? Porque na experiência direta agora é possível notar que tem algo consciente do corpo. Portanto, não é o corpo.
Então, a crença de que tem tanta coisa para fazer e de que a vida real é a matéria, faz com que se perca em devaneios dentro da sociedade, esquecendo o óbvio que agora não é matéria, mas que está presente. E quando se começa a reconhecer o imaterial, quando se começa a reconhecer a dimensão consciente, começa a se abrir o espaço para as crenças do programa serem vistas como infundadas. E aquilo tudo que antes atraía esse corpo de maneira incrível e gerava desejos, ele começa a ser substituído por uma verdade que não está focada em realizações exclusivamente na matéria e na cegueira do jogo, ou do teatro, ou do filme Minha Vida. Começa a abrir espaço para sentir uma possibilidade de conectar com sentimentos mais grandiosos que não sentimentos infundados apenas do medo e da busca por completude. O reconhecer o consciente mais e mais agora abre espaço para sentir uma dimensão amorosa que antes não era sentida. Uma dimensão pacífica que está sempre presente que antes não era sentida. E a partir dessa completude do amor e da paz agora, aquilo tudo que nos prometiam no futuro como sistema de ensino, de adquirir felicidade no futuro, é vista que ela só pode estar no agora. E aí os valores mudam porque as crenças passam a mudar. E alinhamento com a dimensão do estar consciente ou do agora traz um tipo de possibilidade de vibe para a vida que é muito mais grandiosa, porque diminui o esforço, diminui a insegurança e o medo, e se entra num fluxo de vida quântico inimaginável no nível da mente. E na vida prática o que começa a acontecer é que as coisas que antes eram adquiridas com muito desafio e muito esforço, elas começam simplesmente a surgir como um presente divino a cada instante. E aí os valores mudam e, portanto, as intenções físicas e materiais mudam. Mas o fluxo da vida se torna mais grandioso. Sincronicidades acontecem. E se nota que viver a vida que antes era uma vida de esforço não é mais necessário. E que é possível viver uma vida de amor e de fluxo. De amor e de fluxo. E aí acontece a liberação do programa mente. E aí se vive uma possibilidade, mesmo vivendo do lado de organismos biológicos, corpo-mente completamente colapsados no programa, de ter um tipo de vida leve, diferente, fluida, mas completamente individual, porque só eu sei o que eu sou. Entre aspas. Enquanto que outros organismos corpo-mente vivem uma vida colapsada. Claro que não é o organismo que colapsa, mas comparativamente mais desafiadora do que viver uma vida a partir da visão do que eu sou em essência, que não é privativo ao corpo, mas que é a plataforma viva do universo. Mas isso tudo é teoria. Como que eu sei disso? Agora, aí, sente que tem algo consciente e veja que isso que é consciente agora é vazio, não pode ser localizado, não pode ser dito, mas eu sei que está aqui agora, porque é óbvio que tem algo consciente. Agora. Simples assim.